Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Aleluia. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 3. Queridos, pode ligar essa luz aqui, senão os irmãos não vão conseguir ler. Aí, houve luz. Amém? Todos acharam? Atos, capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu o andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Capítulo 4.
verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Amém? Então aqui nós temos uma história de um homem que aparentemente tinha muita tribulação. Quantos aqui já passaram por algum tipo de tribulação? Levantem sua mão, deixa eu ver. Quase todos, né? Tem uns que estão massa, não tiveram nada ainda de tribulação. Mas as tribulações fazem parte da nossa vida. Alguns de uma forma, outros de outra. Mas todos nós passamos por tribulações. E aí nós podemos ficar feridos, magoados, entristecidos. Mas precisamos confiar no nosso Pai. Porque Ele pega os corações quebrados e feridos e Ele traz cura, Ele traz restauração e Ele faz nova todas as coisas. E é nisso que nós precisamos confiar. O que muitas pessoas deixariam de lado, Ele vai lá e recebe. O que muitas pessoas abandonariam, Ele vai lá e restaura. Por quê? Porque Ele não vê como nós vemos. Os padrões e o amor de Deus são muito diferentes dos nossos. E aquilo que muitas vezes aos nossos olhos parece não ter mais jeito, o Senhor dá um jeito. Porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que nós vemos como feio e triste, muitas vezes Ele vê como algo lindo e que pode renascer. Porque Ele vê além do lugar aonde nós estamos. Nós só conseguimos enxergar esse presente. Nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos naturais alcançam muitas vezes. Mas o Senhor é aquele que mora no futuro. E Ele já vê tudo pronto. Ele já vê o amanhã. Ele já vê as coisas sendo concretizadas. E é esse mesmo padrão do ver do Senhor, do agir do Senhor e da forma com que Ele enxerga as coisas, que nós vemos aqui em Atos 3. Havia um coxo que estava à frente do portão chamado Formosa. E ele estava ali o tempo todo. E acho engraçado, né? Porque um coxo em frente de um portão chamado Formosa, ou chamado Bonito. Você vê que nada é por acaso. E esse homem manco, desde o nascimento, porque fala que ele era assim desde o ventre. E aí ele não podia ter uma vida comum como as outras crianças tinham. Enquanto os bebês, na sua idade, começavam a gatinhar, ele não gatinhava. Quando os bebês começaram a andar, ele também não andava. Todo mundo fica esperando, né, seu filho dar os primeiros passos. Mas ele, como coxo, não deu. Quando as outras crianças corriam para brincar, ele não brincava. Ele não podia correr. Essa era a vida dele. Quando os adolescentes estavam trabalhando e ajudando seus pais no seu ofício, ele não podia fazer. Por quê? Porque seus músculos eram atrofiados, porque ele não tinha força para ficar de pé e fazer o que a maioria deles fazia. É muito parecido conosco às vezes, não é? Não fisicamente, mas na nossa alma. Uma alma atrofiada, doente, que não consegue se alegrar, que não consegue permanecer por causa das feridas, por causa das circunstâncias. E aí nós vemos aqui no comecinho, que fala que estavam colocando ele, né, à porta.
ele dependia de outros para levá-lo, porque ele não podia ir sozinho para a porta do templo. Então, todos os dias, alguém pegava ele da sua casa e levava ele e colocava ele à frente da porta do templo. E aí, a sua rotina foi definida. Tudo funcionava em torno disso. Então, todos os dias, alguém pegava ele, levava ele e deixava ele na frente da porta. Tudo foi definido em torno da sua dificuldade. Afinal de contas, ele era uma vítima de toda a situação. E aí eles esquematizaram tudo para que tudo fosse definido e para que ele pudesse estar lá à porta do templo para receber as esmolas. Quantos de nós fazemos isso também? Nós definimos a nossa vida e todo um sistema de acordo com as nossas fraquezas e as nossas debilidades. E aí a nossa vida gira em torno daquilo que nós não temos, daquilo que nós não somos, das nossas limitações. E a gente planeja a nossa vida inteira naquilo que nos falta. Foi isso que eles fizeram aqui. Eles planejavam tudo. Por quê? Porque a gente acaba aceitando. Nós construímos as nossas vidas e os nossos rituais diários que vai nos permitir ter uma vida agradável dentro do possível. Porque, afinal de contas, como que eu vou mudar essa situação? E aí eu planejo tudo para as coisas ficarem menos difíceis. Dentro de uma situação que, para mim, já é difícil. E você sabe que, lendo isso aqui, eu lembrei de uma história. Esses dias a gente foi para Sorriso, o tio e a tia estavam juntos esse dia. E aí apareceu, nós fomos comer um lanche depois de assistir o filme, e apareceu um cara que disse que era surdo, né? E aí ele foi nas mesas e tal, e começou a pedir dinheiro, esmola, porque ele era surdo. Aí nós pensamos, meu Deus, como que nós vamos fazer para conversar com esse cara para pedir se ele quer oração? Né? Porque se o problema dele é ser surdo, a gente vai orar com ele e o problema dele acabou. Aí o Dani pegou, escreveu uma mensagem no celular e mostrou para ele. Pediu se ele sabia ler. Ele falou que sim, assim, mais ou menos, mas ele conseguia. Aí escrevemos e mostramos para ele. O Dani perguntou se ele queria oração. Ele falou que não. E virou as costas e foi embora. Você quer ser curado? Ele falou, não. Virou as costas e foi embora. Por quê? Porque para ele, o mais cômodo, e ele já tinha planejado a vida toda dele em volta de pedir dinheiro. Essa é a vida, esse é o sistema que ele criou, para ficar mais confortável. E Deus escolheu colocar a história de alguém que fisicamente tinha suas dificuldades, que fisicamente não era alguém tão bonito de se ver. E isso aconteceu de frente para o portão chamado Formosa. Em algumas Bíblias vai estar escrito bonita, bonito. E ele estava condenado a ficar ali, do lado de fora, pedindo dinheiro. Do outro lado desse portão, as pessoas entravam para louvar o Senhor, para orar, para estar na presença de Deus. Mas ele estava condenado a sempre estar do lado de fora. Porque as pessoas iam e largavam ele na porta. E como que ele ia entrar? Ele não podia entrar. Então ele ficava lá. Mas aí, um certo dia, apareceram 2 homens, Pedro e João. E Pedro e João passam por esse homem e, como sempre, ele está lá pedindo esmola, pedindo dinheiro.
Aí, Pedro e João param diante dele e pedem para ele olhar para cima. Para olhar para eles. Por quê? Porque eles estavam presos naquilo que eles podiam ver, que era na sua miséria, no seu fracasso e no seu olhar natural. Quando ele fala, olha para mim, ele está falando, muda o seu olhar, muda a sua forma de ver. Existe algo diferente disso que você está vendo. Existe algo acima disso que você está vendo. E é desse lugar que os milagres vêm. É desse lugar que os milagres acontecem. E aí ele fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, ande. E esse homem, vendo isso de uma forma, de um outro ângulo, ele resolve crer naquela palavra e num instante ele fica de pé. E as suas pernas são firmes. Ele queria uma solução a curto prazo. Ele queria dinheiro. Ele queria ter um sustento. Mas Jesus tinha um plano muito maior para ele. Que não era só algo momentâneo. Era algo que ia durar para sempre. Jesus tinha um plano muito maior do que o que ele tinha. E muitas vezes, nós também somos assim. Nós achamos que nós temos as melhores soluções para os nossos problemas. E nós queremos tudo a curto prazo. E queremos logo, e queremos para já. Mas às vezes os planos que o Senhor tem para nós são outros. Às vezes nós estamos pedindo por esmola. Mas o que o Senhor quer é transformar a nossa vida. Ele quer nos dar uma nova perspectiva. Ele quer nos oferecer algo mais profundo. Eu acho incrível, porque Jesus ele pega o que é feio e transforma em algo bonito. Ele pega algo que não tem jeito, que está quebrado, e ele faz novo. Quando Pedro olhou para esse homem e falou para ele ficar de pé, esse homem fez um esforço, creu na palavra, se levantou e ficou de pé. E ele resolveu avançar em fé. Aqui na palavra diz que ele se apegou a Pedro e a João. E ele glorificava e louvava o Senhor por aquilo que tinha acontecido. Por aquilo que tinha acabado de ser feito. Então Deus, de fato, Ele nos pega, não importa a situação que você esteja, se você crê definitivamente na palavra, se você tem a sua fé aplicada naquilo que Ele pode fazer, Ele pega você do lugar aonde você está e Ele te transforma. Ele transforma a sua vida, Ele transforma a sua realidade. E de vítima que você era antes, você passa a ser alguém empoderado para viver uma vida abundante. A vida que Ele tem para cada um de nós. Porque foi isso que Ele veio trazer. Ele veio trazer vida e vida em abundância. E é isso que Ele tem para nós. E quando nós nos posicionamos, então, e isso exige fé, e nós nos entregamos, que foi o que ele fez, ele louvou o Senhor, e ele se apegou a Pedro e a João, e ele pôde passar daquela porta. Uma porta que antes ele nunca podia entrar, agora ele podia. E ele entrou, e ele louvou, e ele adorou a Deus, porque agora ele tinha uma nova vida, uma nova perspectiva, e ele foi curado. Quando as pessoas viram aquele homem andando e louvando a Deus, eles ficaram atônitos. Falaram, peraí, esse daqui não era o cara que ficava ali na frente pedindo esmola? O que aconteceu que agora ele está de pé? O que aconteceu que agora ele está saltitando, correndo, louvando, adorando?
E aquilo lá chamou a atenção das pessoas. Elas foram atraídas e ficaram cheias de admiração. Porque quando Jesus nos transforma, Ele nos coloca em um lugar para que a nossa história possa influenciar outros. Ele recebe nós da forma que nós estamos, Ele nos muda e Ele nos envia para que a nossa história possa tocar a vida de outros. O problema é que muitas vezes nós somos de fato curados, nós somos restaurados, e aí eu não estou falando só de um problema físico, eu estou falando também de problemas emocionais, onde o Senhor nos restaura, onde o Senhor nos cura, mas em vez de nós permanecermos nessa fé e darmos os passos de fé e passarmos a influenciar outros, nós queremos voltar e sentar lá na porta. Porque às vezes ficar pedindo esmola era mais fácil. Culpar alguém é mais fácil. Ficar no lugar da vítima, às vezes, é mais fácil. Então eu sento lá e eu fico dependendo de todo mundo. E aí, se eu não ganho dinheiro, se eu não recebo, se eu não tenho como permanecer, eu tenho quem culpar. Mas a culpa é do outro. O outro que não me ajudou, o outro que não estendeu a mão, o outro que não estava aqui. Por quê? Porque a vítima, ela sempre tem alguém em quem colocar a culpa. A culpa é sempre do outro. A vítima nunca é culpada de nada, afinal de contas, ela é a vítima. Agora, se eu entendo que nessa nova vida, isso vai exigir, sim, de mim, fé. Fé para permanecer na palavra, fé para estar num lugar de que eu realmente sou empoderada pelo Senhor, fé para permanecer naquilo que o Senhor tem para mim, vai exigir. Porém, esse é o lugar da vitória. Esse é o lugar que o Senhor preparou. É isso que Ele tem para nós, é uma vida em abundância. E aí eu quero que vocês entendam que a nossa cura, ela vai muito além de nós mesmos. Porque quando você olha para você, você paralisa. Mas quando você olha para o outro, você consegue se entregar. E as áreas em que você foi curado, as áreas em que você foi restaurado, são áreas que o Senhor quer te usar para curar e restaurar a vida de outros. E você precisa ter consciência disso e entender a importância disso. E não desejar ficar sentado lá na porta novamente. A nossa cura, ela é muito mais do que apenas para nós. É para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quando aquelas pessoas olharam e viram aquele coxo andando, elas compreenderam que tinha algo mais profundo do que aquilo. E ele foi curado fisicamente. Porém, aquelas pessoas que estavam ao seu redor, elas tiveram a oportunidade de receber algo muito maior, que foi a salvação. E às vezes algo que Deus usa na sua vida, que Deus conserta na sua vida, vai servir para alcançar a vida de muitos outros. E aí Pedro, naquela oportunidade, onde todos veem que aquele coxo havia sido curado, em que ele estava louvando e adorando o Senhor, Pedro aproveita aquela oportunidade e começa a pregar, começa a falar das boas novas, daquilo que Jesus tinha o poder de fazer, daquilo que Jesus tinha o poder de transformar, e ele começa a falar aquilo e as multidões vão se achegando por causa de um coxo. Por causa de um coxo. As multidões foram se achegando, porque tinham visto a cura, tinham presenciado e sabiam que ali tinha algo poderoso. E elas começam a se achegar, e Pedro está falando de quem Jesus é, e ele fala, peraí, vocês estão achando que fomos nós?
Foi algum poder em nós que curou esse homem? Não, ele está podendo andar por causa de Jesus. Aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês rejeitaram, foi esse que curou esse homem. E é por isso que ele pode andar, é por isso que ele pode saltitar, e é por isso que ele pode glorificar. E aí Pedro começa a falar sobre isso lá e as multidões se achegam. E naquele dia, 5.000 homens aceitaram Jesus. Por causa da história de um coxo. Você crê que a sua história pode impactar a vida de muitos? Você crê que você pode ser usado para impactar a vida de muitos? Ou você ainda permanece ali nas suas limitações, lambendo as suas feridas e esperando que os outros vão suprir as suas necessidades? Vou falar algo para vocês, queridos. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Só que sabe qual que é o problema da igreja hoje? A igreja não entendeu isso. Que Jesus é suficiente. É Jesus e Jesus mais alguma coisa. E aí você está sempre esperando algo novo. Jesus nunca está bom. Jesus não basta. E eu posso falar para vocês, olha para as igrejas que vocês vão entender o que eu estou falando. É crente tentando convencer crente. Vocês já viram coisa mais absurda que isso? É um cristão tentando convencer outro cristão e quase implorando para eles permanecerem. Por favor, não falta o culto. Por favor, vem no estudo. Por favor, cuida de alguém. Por favor, semeia. Por favor, é por você. Por favor. Está quase implorando. Por quê? Porque Jesus não é o suficiente. E aí nós vemos aqui, e aí a gente tem que começar a arranjar coisa. Então vamos fazer a conferência da vitória. Nós vamos trazer uma banda de fora, um pastor de fora. Vamos trazer um profeta. Lota. Por quê? Porque o profeta é mais famoso que Jesus. Porque Jesus não é mais suficiente, como era lá. Jesus é suficiente para você? Deveria ser. Mas nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos mais que a palavra de Jesus tem poder. Nós não acreditamos que há vida aqui no corpo. Nós não acreditamos que eu posso orar pelo meu irmão e ele pode ser curado. Nós não acreditamos que há vida fluindo de mim para o meu irmão e do meu irmão para mim. Sabe por que nós não acreditamos? Porque se nós acreditássemos, nós não negociaríamos isso aqui de forma alguma. Mas nós negociamos. E trocamos isso aqui facinho. Por algo que é mais bonitinho. E aí nós abrimos as nossas bocas no louvor. Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é suficiente. Eu te amo. Eu não tenho mais para onde voltar. Será? Que é suficiente? Será que Ele é o dono do nosso coração mesmo? Será que nós não temos mesmo para onde voltar? Irmãos, Jesus é suficiente para você?
Faça essa pergunta no seu coração. Tem um mundo ali fora clamando por nós. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Quem são, irmãos? Nós somos. Qual é o propósito para o qual você está vivo? Qual é? Você sabe? É esse aqui. O mundo lá fora está esperando por mim e por você. Mas sabe o que nós temos, queridos? Nós temos rotina. Nós acordamos, tomamos café, trocamos de roupa, vamos para o trabalho, aí volta para casa, janta, assiste televisão e dorme. No outro dia você levanta, toma café, vai para o trabalho, volta para casa, janta, assiste televisão e dorme. Essa é a chamada rotina. Aí você chega no final da vida e fala assim, nossa, é só isso? Só isso aqui que tinha para fazer? E aí nós pegamos a coisa mais preciosa que nós temos, que é esse tempo presente, e não fazemos a única coisa que realmente importa, que é porque nós estamos aqui, que é cumprir o propósito de Deus. Tem uma historinha que fala assim, tinha uma mulher, que ela falava assim, nossa, eu estou ansiosa por terminar a escola. Aí quando ela terminou a escola, ela falou assim, nossa, eu não vejo a hora de terminar a faculdade. Terminou a faculdade, ela falou, nossa, não vejo a hora de ter um emprego estável. Nossa, não vejo a hora de casar. Não vejo a hora de ter filho. Nossa, não vejo a hora desses filhos crescer para eu poder voltar a trabalhar fora. Ai, não vejo a hora de me aposentar. Aí a hora que aposenta, assim, vixe, e agora? Não vejo a hora de morrer. Aí você chega num ponto que você descobriu que você não viveu. Porque você não via a hora de acontecer outra coisa e você não fez nada. Se nós entendermos que Jesus é suficiente, a nossa vida vai mudar. Mas não é entender aqui. É entender aqui. Jesus é suficiente. Porque o que essas pessoas precisam ali fora, as que estão desanimadas, desamparadas, perdidas, como aquele coxo estava, é de Jesus. Elas não precisam da sua esmola. Elas precisam de Jesus. Porque é Ele que tem poder para transformar. Agora, querido, se você não acredita nisso, você precisa rever seu coração. Porque se nós que estamos aqui não acreditamos que Jesus tem poder para transformar as pessoas, quem vai acreditar? Você espera que quem? Que os anjos desçam e vão pregar para as pessoas? Porque eles acreditam que Jesus pode mudar a história delas? Os filhos de Deus somos eu e você. É nós. Só que isso precisa queimar dentro de você. E eu estou falando não de uma vida de religião, uma vida de obrigação. Eu estou falando de ter uma vida apaixonada. Sabe por quê? Porque senão você vai chegar aqui, isso aqui vai virar uma chatice. Porque tudo se torna obrigação. Nossa, eu tenho que ir no culto. Eu tenho que ir na maratona. Eu tenho que ir na intercessão. Nossa, lógico. Quem não é apaixonado não acha graça em fazer nada. E aí tem que sempre ter alguém cobrando você.
Queridos, existe alguém que é suficiente, seu nome é Jesus. Não há vida longe dele, não há vida longe de Jesus, não tem alegria longe dele. Ele é que veio para trazer vida e vida em abundância. Não há vida abundante em outro lugar. E vocês precisam ter compreensão disso. Queridos, nós precisamos ser apaixonados. E paixão não tem nada a ver com personalidade. Você, não, é a personalidade dela ser mais apaixonada. Não é. Paixão é você ter convicção da sua salvação, de quem você era e de quem você é. Quem você era? O que seria de você sem Jesus? O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim e dentro de você. E isso deveria ser suficiente para você ter uma vida apaixonada. Não precisaria de mais nada. E nós devemos chegar nesse ponto da vida onde a gente fala, Jesus é suficiente para mim. Não importa o lugar que eu estou, eu não espero mais nada. Conta comigo. Eu nunca mais vou falar, no dia que a minha casa estiver mais tranquila, no dia que o meu trabalho estiver mais tranquilo, no dia que as crianças crescerem, no dia que eu casar, no dia que eu tiver um dinheiro na conta. Não. Você vai parar de arranjar desculpa. E você vai falar, cara, eu tenho Jesus, é o suficiente. Vamos embora. O que precisa ser feito? Atos 17, 28 diz que Ele é a razão pela qual vivemos, nos movemos e existimos. É Ele. Você crê nesse versículo? Ele é a razão pela qual nós vivemos, pela qual nos movemos e pela qual existimos. Não há outra razão. E dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas Jesus é suficiente para mim e para você? Se tudo vai bem, estou alegre, estou feliz, glória a Deus, aleluia, amo os irmãos, gosto de ir no culto, está tudo certo. Jesus é lindo. Se acontece alguma coisa, acabou. Paro de vir, os irmãos já não são mais tão legal assim. Na verdade, nem sei se eles se importam muito comigo, para falar bem a verdade para você. Ninguém me ligou, ninguém está nem aí. E esse Jesus aí, acho que nem é tão bonito assim. Porque afinal de contas, né, Deus? Chega, né? Me abandonou? Fecha a cara, desanima. Nós temos uma tendência a colocar nossas expectativas em cima das pessoas, em cima das circunstâncias, a idealizar um estilo de vida. Nossa, eu quero ter um estilo de vida assim. Aí idealizamos, sonhamos e projetamos em cima dos outros, em cima da circunstância e tudo. E muitas vezes nós nem comunicamos Jesus. Aí quando as coisas não acontecem do jeito que a gente, idealizou, aí o que acontece? Se frustra. E arranja alguém para pôr a culpa. E normalmente não é você, né? Normalmente você joga para alguém. Ou a culpa é de Deus, que não seguiu sua linha de raciocínio. Ou a culpa é do irmão, que te largou na banguela. Queridos, vamos caminhar para o lugar onde Jesus é suficiente. E aí eu quero dar uma equação para você. Jesus mais nada é igual a tudo. Você não precisa mais nada. Jesus mais nada é igual a tudo. É para esse caminho que nós precisamos caminhar.
É para esse caminho que nós precisamos andar. Queridos, Jesus veio ao mundo, viveu como homem, morreu numa cruz para redimir a minha vida, a sua vida, para nos livrar do inferno. E tudo que nós precisamos, Ele colocou dentro dele e Ele colocou nós nesse lugar. Tudo que nós precisamos está nele, não está em outro lugar. Então, se você está procurando em outro lugar, eu quero te falar hoje. Olá? Você está procurando no lugar errado. Eu estou te dando um mapa. Para de procurar tesouro onde não tem. O que você precisa está em Jesus. Mas você sabe qual que é a razão por que muitas vezes nós desanimamos? Está lá em Hebreus, no capítulo 12, que ele fala que nós precisamos manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Mas aí você sabe o que acontece? A gente fita os nossos olhos em um monte de coisa. A gente fita os olhos na televisão, no celular, na vida do outro, nas ambições do outro, nos problemas, nas notícias ruins, no que o outro tem. Aí depois, a gente pergunta, né? Nossa, por que eu estou tão desanimado e tão abatido? Porque você tirou os olhos do autor e consumador da fé e pôs os seus olhos em outro lugar. Fala que nós precisamos manter os nossos olhos fitos nele. Nós precisamos manter os nossos olhos nele, porque é nele que nós temos todas as coisas. Queridos, precisamos chegar ao ponto de não precisar atrair coisas, acrescentar coisas para atrair pessoas. Isso é desgastante demais. Você tem que ficar convencendo crente a ter uma vida básica de crente. Enquanto nós podíamos estar ali transformando o mundo, ganhando pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Mas porque às vezes receber as esmolas é melhor do que levantarmos e entendermos que há uma vida suficiente em Deus. Há uma vida suficiente em Jesus. E eu posso ser agente para transformar a vida de outros. Você acredita que Ele é suficiente? Que quando você tem um encontro com Deus, tudo muda? Queridos, não se iluda. A gente precisa fazer, claro. Mas deixa eu te falar, o que seu filho precisa não é de uma faculdade para ser bem-sucedido. Ele precisa de Jesus. O que você precisa para ter um casamento bem-sucedido não é de um aconselhamento pastoral, não. Você precisa de Jesus no seu casamento. Sabe por quê? Porque se você não colocar Jesus lá, a culpa vai ser sempre do outro. Ele é suficiente. Mas muitas vezes nós somos tão egoístas, né? Nós não estamos importando com o corpo. Nós não estamos importando com o reino. A gente olha para nós. Os meus problemas, as minhas falhas, as minhas dificuldades. O que eu preciso, o que eu quero, o que não me deram. O que não me dispensaram. Ah, não estou passando num momento muito bom. E aí você já esquece da suficiência de Jesus. A vida cristã vai ser sempre sobre o outro, queridos. E nós sabemos que em Jesus nós temos a suficiência. Ele é aquele que pega o quebrado, restaura e coloca ele como um exemplo para atrair a outros. Se posicionem.
em realmente acreditar. Nós estamos vivendo um tempo da igreja, queridos, que nós temos que parar de ficar olhando para nós e começarmos a olhar para aquilo que Ele quer fazer, para aquilo que Ele tem para fazer. O amor dele por mim e por você é mais do que suficiente. Acredite nisso. Você não precisa de estímulos de fora. Você não precisa de mais nada. Se você acreditar nisso, a abundância de vida em Jesus. Esse coxo achava que ele precisava de muitas coisas. O que ele precisava era de Jesus. E eu e você às vezes achamos que nós precisamos de muitas coisas, mas o que nós precisamos é de Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Jesus é suficiente. Amém? Pode apagar essa luz do meio, por favor? Amém. Feche seus olhos. Aí onde você está. Eu quero fazer uma oração. Coloca a mão no seu coração. Você pode ficar quietinho. Ah, doce Espírito Santo, abra os olhos do nosso coração. Nos permita nessa noite entender essas verdades. Que essa palavra vá muito além de só ouvir, mas que ela seja plantada no nosso coração de uma maneira profunda. Que ela crie raízes, que ela cresça e que ela dê frutos. Pai, que cada um de nós possamos compreender a suficiência que há em Ti. Jesus, o que nós precisamos não é de métodos novos. Nós não precisamos de novas pregações, de novas músicas. Nós precisamos é do Senhor. Jesus, o Senhor é suficiente. Não há vida longe do Senhor. Ah, Senhor, os nossos olhos naturais nos enganam tanto. As nossas emoções mentem para nós, dizendo que nós precisamos de tantas coisas. Ah, Jesus nos dá a revelação nessa noite, de que tudo que nós precisamos está em Ti. Que a vida, quando nos reunimos, que a Sua palavra tem poder de mudar as circunstâncias. Que as pessoas podem ter a vida transformada através do Senhor. Arranca-nos, Senhor, de um lugar de rasura. E nos leva para esses lugares profundos. Onde nós somos plantados e arraigados no Senhor. Ah, Jesus, a vida fluindo de Ti. Ah, Senhor, que nós possamos ser apaixonados por Ti, pela Sua obra. Não há outra razão para existirmos. Tudo que nós temos aqui vai passar, Senhor. A única coisa que permanece é aquilo que nós fizemos por Ti, para Ti. Porque essa é a razão para a qual nós existimos. Ah, Senhor, há pessoas lá fora clamando por aquilo que elas nem sabem quem é o Senhor. E há tantos de nós, Pai, que já sabemos e conhecemos, mas preferimos nos eximir e olhar para nós, para as nossas dificuldades, para as nossas rasuras, para as nossas feridas. E esquecemos que há uma nova vida no Senhor. E que nós podemos influenciar e impactar outros.
Ah, Senhor, move-se nessa noite. Mostra seu coração para nós. Senhor, que nós possamos valorizar aquilo que tem valor para o Senhor. Que nós possamos valorizar os momentos que estamos reunidos. Que o nosso coração queime por aquilo que o seu coração queima. Livra-nos de ser conduzidos, Pai, pelas circunstâncias, pelas paixões mundanas. Que o nosso coração queime por aquilo que de fato tem valor. Ah, doce Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nos ajude nas nossas fraquezas e nas nossas debilidades. Ah, Pai, abre os nossos olhos para entendermos quem nós somos. Nada disso é sobre nós. Tudo é pelo Senhor. Livra-nos de viver uma vida que olha para nós mesmos, para os nossos umbigos, para as nossas necessidades, mas que nós possamos manter os nossos olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé. Ah, doce Espírito Santo, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor nos chamou para um propósito. E obrigada, Senhor, porque não há vida melhor do que essa. E não há outra razão para existirmos. Por Ti vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é para Ti, Jesus. Ah, Senhor, receba a recompensa do seu sacrifício. Gera em nós um coração quebrantado, Senhor. Ah, doce Espírito Santo, traz uma nuvem de quebrantamento nessa noite. O Senhor é aquele que tem o poder de penetrar os corações mais endurecidos. E nós sabemos que não há mudança sem arrependimento. Ah, Senhor, gera arrependimento em nós. Porque tantas vezes abrimos nossas bocas para cantar que o Senhor é suficiente, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Trocamos o Senhor por tantas coisas. Ah, Senhor, torna prioridade aquilo que é prioridade. Senhor, arranca tudo aquilo que precisa morrer nessa noite. Levanta um povo apaixonado, Pai, por quem Tu és. O Senhor é suficiente. Nós amamos e bendizemos o Teu nome. A Ti toda honra, a Ti toda glória e a Ti todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Sobre você, Jesus. Você sabe que há alguns dias
Surgiu um desejo no nosso coração. Eu vi uma postagem do Rafa. Cadê o Rafa? Eu vi uma postagem dele e acho que era uma postagem dele. E aí eu vi que alguém ia subir alguém ia subir num palco e tinha uma antessala, né? Para entrar naquele palco, era tipo o palco de um teatro grande, tinha muitas pessoas assim. Eu lembro que nessa antessala, na parede, assim, logo na porta que dava acesso ao palco, tinha uma plaquinha escrito assim: isso não é sobre você. E eu achei muito legal. Aí até nós conversamos, nós precisamos mandar fazer isso grande, que nem esses adesivos que tem aqui embaixo, e colar lá atrás. Isso não é sobre você. Isso não é sobre você, queridos. Isso é sobre Jesus. Isso aqui é tudo por causa dele. Não é por nós. Nós não nos reunimos por nós. É por causa de Jesus. A glória é dele. O propósito é dele. A recompensa é dele. Hoje a nossa vida é dele. Não é sobre nós. E se nós lembramos todos os dias, eu coloquei na tela do meu celular. Sério. Coloquei. Isso não é sobre você. Toda vez que eu pego meu celular, eu olho ele, não é sobre mim. Aí eu lembro, é sobre Jesus, Juliano. É tudo por causa de Jesus. Isso não é por nós, queridos. Isso é por causa de Cristo. O nosso propósito, o nosso chamado não é nosso. É por causa de Jesus. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Eu estou aprendendo, né? Então eu peço perdão para vocês, mas a respeito do que eu falei antes, e eu achei interessante, né, que isso aqui estava dividido. E ok, eu achei curioso, né? Certinho as duas fileiras aqui, estava sem ninguém sentar. E aí, enquanto já se pregava, o Senhor falou no meu coração, Ele me trouxe de novo a visão, e eu via que era uma parte desse bloco, né? E aquele bloco ali. E aí o Senhor falou, é por isso que estava dividido. Então, aquilo que eu falei antes a respeito de pessoas que estão tentando viver essa vida genuína realmente, e às vezes tem fome das coisas do mundo, fome do pecado, fome das coisas que afastam do Senhor. Então não é só para esse bloco aqui, são também as pessoas que estavam sentadas para cá, da metade para cá. E se você tem andado assim nesses dias, o Senhor fala para você que realmente Ele tem esse pão do céu para você todos os dias. E você vai provar disso nesses dias. Você não vai ter fome das coisas do mundo, você não vai ter fome das coisas que te afastam dele, porque Ele dá o pão do céu para você. Amém? Queridos, nesse sábado que vem, né? Próximo sábado agora, nós temos uma festa. Eu sei que você está ruminando, né? Tudo isso que foi ministrado aqui, e eu não quero que você perca, né? Mas eu preciso lembrar você da nossa festa, então eu vou falar, não vou ser muito espalhafatoso. Mas nós temos a nossa festa no sábado que vem e nós precisamos, hoje, né? Nós precisamos pagar o ingresso, R$10 por pessoa. A partir de que idade que paga? 12. Paga a partir de 12 anos. E nós estamos aí no grupo dos homens, nós estamos vendo de alugar também um touro mecânico. Então você que gosta de montar num touro, você pode estar ajudando, custa R$650 e a gente está fazendo uma vaquinha para o touro, entendeu? Um trocadilho? Deixa para lá. E a gente está juntando um dinheiro para a gente estar alugando esse touro, já temos R$300. Se você quiser participar também, está ajudando a gente a alugar ele custa R$650 para a gente estar divertindo na nossa festa do sábado. Inscrições encerradas, né? Não tem mais, mas só para lembrar realmente da nossa festa e que tem que pagar a inscrição para Ana Carol lá no fundo. Nessa quarta-feira nós temos maratona bíblica e na quinta-feira nós temos intercessão. E alguém comentou comigo essa semana, né? Que não faz parte do grupo da intercessão, e com muito amor e carinho eu digo para você que se você tem esse pensamento também, que você não faz parte do grupo da intercessão, é porque você não quer interceder, porque se você tem isso no seu coração e realmente você entende o propósito e a autoridade que a sua palavra tem no mundo espiritual, você pode vir conosco aqui na quinta-feira e servir a esse reino.